Abra a tua Bíblia no livro de Jonas, que é a nossa lição de hoje. Se você veio na igreja na quarta-feira, você deve lembrar que nós falamos de um personagem na quarta-feira que manchou o nome dele, manchou a moral dele. O currículo dele ficou manchado. Você lembra qual personagem foi da quarta-feira? Nós falamos na quarta sobre Judas. Judas. Você vê que não é comum pai e mãe querer chamar seus filhos de Judas. Não é verdade? Por ocasião do nascimento, a mulher está grávida, raríssimo. Eu não recordo um amigo que tenha tido uma mulher grávida, que pensou, que nome vai dar para ele? Vou dar nome de Judas. Porque ele manchou a história dele, e acabou ficando manchado também o nome. Judas, quando falamos de Judas, nós lembramos de quê, irmão? De quê? Traição, né? Lembramos de alguém que apunhala pelas costas. Então, foi um caso na quarta-feira de alguém que manchou a história. Tinha tudo para ser uma bênção, era um dos que estava ao lado do próprio Senhor Jesus, esteve com ele cerca de 3 anos, olha quanta coisa boa poderia ter aprendido, mas ao que me parece, entrou aqui e saiu aqui. Em outras palavras, não adianta dizer que anda com crente que é crente. Não adianta dizer que é filho de pastor e pastorzinho é. Esse ditado aí não existe. Tem nada a ver. Porque a lição e a vida cristã é individual, é de forma pessoal. Então é importante que a sua devoção, oração, comunhão e até cultos presenciais seja levada a sério, de forma individual. Mas hoje não é sobre Judas que vamos falar sobre um outro personagem, mas que por coincidência também manchou o currículo dele. Eu já falei uma vez e eu repito, o esperto aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. Então esses homens de Deus do passado que erraram, vão pegar como lição, onde eles erraram, no que eles erraram, onde que eles acertaram, no que eles acertaram, e vamos copiar o que foi bom, e vamos abandonar o que foi ruim, assim nós seremos discípulos melhores. E qual é o personagem de hoje? Eu já lhe falei o livro, é Jonas capítulo 1, verso 1. A essa altura você já faz ideia quem é o personagem de hoje. Vejamos como você está de Bíblia. Quem é o personagem? Jonas. Pronto, respondeu na lata. Jonas é o personagem de hoje. Diz assim a Bíblia no verso 1, capítulo 1 de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Não era o endereço, não era o destino ordenado. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Não era o endereço, de diante da face do Senhor. Pois já de cara eu te conto, sem nenhum mistério, qual foi o carimbo, qual foi a mancha, qual foi a marca que esse homem chamado Jonas levou. No nosso meio, ele é chamado de profeta fujão. No nosso meio, ele é chamado de profeta fujão. Porque Deus deu uma missão para ele, e ele não atendeu a missão. O Senhor deu a direção direitinho. Hoje seria o GPS, latitude, longitude, essas coordenadas. O Senhor Deus deu a coordenada para ele, é para essa direção que eu quero ir. O Senhor Deus ainda foi muito claro e falou para ele até o nome da cidade. Qual era o nome da cidade que ele deveria ir? Nínive. O Senhor Deus faltou desenhar. Aí ele foi para o porto, procurou um navio que ia para Nínive. Ele procurou um navio que ia para onde? Para Tarsis. Chegou no navio, confirmou que ia para Tarsis,
pagou a passagem, entrou no navio e foi com alguns outros para Tarsis. Pastor, qual é a lição de hoje? O tema da mensagem, tem hábito de anotar? Anote. Cuidado para não sair da rota. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Eu repito, cuidado para não sair da rota. No linguajar crentez eu diria, não sair da direção, irmão. Não sair da bênção, toma muito cuidado. Em vários textos a Bíblia ensina, o próprio Davi ensinou Salomão, e a própria Bíblia ensina vários homens de Deus, de que do caminho que o Senhor havia orientado, não deveriam desviar nem para a esquerda e nem para a direita, deveriam seguir no caminho da retidão. Retidão, linha reta, não poderiam fazer curva. Se é aquela direção, não tem remendo, é aquela direção e ponto final. Só que por alguma razão, eu não vou entrar nos detalhes históricos, há quem diga que o Jonas tinha suas razões de não querer ir, há quem diga que o povo de Nínive era um povo mau, e que tinha cometido até maldades com o povo, e por consequência com a família, com o sangue de Jonas. Então ele de retaliação disse, eu vou lá porque se eles fazem mal para nós, fizeram mal para a nossa nação, eu não quero ir para lá. Mas afastando essa questão histórica, está dito então a Bíblia, que Deus deu uma missão para Jonas, e Jonas não quis atender. Eu não sei o que passa na cabeça de alguém, de Deus dar uma direção e ela seguir outra. Não sei. Mas a pessoa às vezes até diz, sim senhor, ô fulano, faça isso, sim senhor, mas ela faz diferente, igual criança talvez birrenta, igual criança talvez mimada, que faz para poder pirraçar. Eu não sei o que Jonas tinha na cabeça, tirando o fator histórico, eu não sei o que ele tinha. Será que ele pensava que a direção dele seria melhor? Será que ele pensava, Senhor, eu sei que o Senhor mandou ir para aquela direção, mas me perdoa aí, viu? Eu quero ir para essa. Geograficamente são sentidos opostos. Então ele não errou um pouquinho, ele queria errar. Você entendeu a diferença? Ele queria errar. Não foi um pouquinho, eu queria chegar na rua Amazonas, mas eu cheguei, me ajuda, essa pausa era para você me ajudar, mas eu cheguei na das Palmeiras. Não foi um erro assim, próximo, Palmeiras está bem aqui, não foi um erro assim próximo, não, sei lá, ele estava numa rua lá de Porto Alegre, estava longe da direção. E eis aqui o nosso recado de hoje, tome cuidado para não sair da rota. Quem sabe o maligno queira confundi-lo para você sair da rota, porque há certos caminhos que apesar da quilometragem, é ele que você tem de percorrer. Entende o que eu estou dizendo? É ele que você tem de percorrer. Agora se você diz, esse lugar não chega nunca, eu vou mudar, é aí que você não vai chegar nunca mesmo. Tem uma direção que você deve seguir, ainda mais em se tratando da direção do Pai, é a melhor para você. O filho pródigo não é novo para nós, está lá em Lucas 15, ele em um certo momento da vida dele saiu da casa do pai, não foi isso? Ele saiu da casa do pai dizendo, eu quero viver minha vida, me dê a parte da minha herança que eu estou indo. Por algum mistério, o pai deu. O pai não trancou a porta, amarrou ele na cama e disse, você está proibido de sair de casa. Por algum mistério, o pai deu. Você quer ir, meu filho? Tudo bem, vá. É um mistério, né, irmão? O pai poderia proibir ele de sair, mas o pai permitiu. Você quer ir? Vá. Você quer experimentar como é o mundo lá fora? Tudo bem, vá. Gostaria eu que você não fosse, mas você está achando que o teu caminho é melhor? Vá. O filho foi e quebrou a cara. Eu não sei, hoje não é culto da família, mas eu sei que às vezes pai e mãe gostaria de, na experiência, que os filhos não quebrassem a cara, não é bem assim, irmão? O pai e a mãe numa experiência quilométrica, a mais que os filhos, dizem, filho não vai por aí, filho não faz assim, filho, a mãe sabe do que está falando, o pai sabe do que está falando, mas eu quero, eu já tenho 18, já tenho 18,
Como se 18 já fosse o topo do conhecimento. Tem muitos aqui que já passaram do ENTA, e me diga se é o topo do conhecimento, se a gente ainda está aprendendo muita coisa, não é verdade, irmão? Mas às vezes diz, mas eu quero seguir meu caminho. Tudo bem, vá. O filho pródigo quebrou a cara e decidiu voltar. Então, onde é que está a palavra de ordem? Eu repito o tema, isso aqui eu quero que fique impregnado na tua mente, porque Deus está tratando com a gente. Qual é o tema da mensagem? Cuidado para não sair da rota. Eu vou usar como exemplo, por exemplo, um avião. Um avião costuma ir, avião de passageiro, avião sem passageiro anda muito mais rápido que isso. Mas o avião de passageiro, um avião desses, que costuma fazer rotas aí, levando passageiros para lá e para cá, há momentos que ele está a 800 km por hora. É muita coisa. Um carro em uma BR, dependendo da BR, tem um limite aí de 100 e alguma coisa por hora, não é isso? Então, 8 vezes mais, aproximadamente, a velocidade do avião. Faz daqui em São Paulo, não marquei bem não, mas acho que ultrapassa 40 minutos. Faz eixo Rio-São Paulo em meia hora. Puxa, que coisa rápida. Mas imagine você desviar na rota de um avião milimetricamente. Coisa pouca. Para hoje não faz diferença. Mas você imagina para um avião andando a 800 km por hora. Você entende ou não? Aquela margem de erro, se não for corrigida, vai dar diferença lá na frente. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Qual é a palavra de ordem, pastor? Cuidado para não mudar a rota. Cuidado para não mudar a tua direção. Talvez alguém já mudou a direção, já não tem mais a direção da fé, já não tem mais a direção da leitura bíblica, já não tem mais a direção de congregar presencialmente. A quarentena tentou tirar isso aí da gente na mão grande. E tem gente que eu acho que não acordou para a vida ainda. Glória a Deus pelas gravações. Você lembra que antes de falar em quarentena, a gente tinha uns projetos de vídeo nessa igreja? Você lembra disso? Não sabíamos o quão útil seria para os dias de hoje, mas não é também para soltar as cordas e ficar só nisso. Outro dia eu achei curioso o comentário de alguém dizendo, quando eu quero assistir algo de Deus, eu assisto pela internet. Ah, é? Então quando você estiver com fome, assiste um programa de culinária. Come com a testa. Você entendeu ou não? Assiste um programa de culinária e vê se vai matar a sua fome. Vai ou não vai? Vai atiçar, meu irmão. Você vai ver aquelas coisas saborosas. Fique tranquilo que eu não vou fazer propaganda de nada saboroso agora. Mas você vê aquelas coisas saborosas, até atiça, dá mais fome. Espiritualmente falando, não mude de rota. Congregar é importante sim. Nós estamos entre irmãos, amém, gente? Nós estamos na família da fé. É necessário, outro dia nós já estudamos aqui também, não se isole. É necessário você ter amigos. Pastor, tem dificuldade de fazer amigos. Puxa, que Deus te ajude. É legal, irmão. É legal você ter amigos sim, ainda mais amigos da fé. Pessoas que têm uma ideologia como a sua, que querem vencer na vida e que principalmente não querem sair da rota. Quem entende balança muito que estou entendendo, não querem sair da rota. A preocupação é, eu não quero sair do centro da vontade de Deus. Esse é o primeiro assunto sobre Jonas. E perceba que ele ainda pagou passagem para isso. Tem gente que ainda quer pagar para ver, não vale a pena. A direção de Deus é a melhor para nós. Mas prosseguindo, verso 4, diz assim, ainda estamos em Jonas capítulo 1. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar, o que, irmão? Uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quem é que estava nesse navio? Jonas e mais alguns. Ele não estava sozinho não, tinha mais gente dentro daquele barco. Diz a Bíblia que veio um vento forte. Deixa eu ver se você está atento. Quem mandou o vento? Hein? O próprio Deus. Você pode notar o verso 4, comecinho dele, a Bíblia diz que quem mandou foi o Senhor, foi o próprio Deus. Então Deus mandou um grande vento,
Esse vento começou a bater nas águas. Você sabe como é o mistério, você já deve ter visto isso muito. Seja perto, costeando a praia, ou em alto mar, você sabe que às vezes as águas ficam muito revoltas, e o vento foi batendo aqui, batendo lá, batendo aqui, batendo lá, as águas foram avolumando, foram ficando mais revoltas, e diz a Bíblia que aquilo fez gerar uma grande tempestade. Quem mandou o vento, irmão? Deus. Para quem não entende a Bíblia e lê isso aqui correndo, pensa, meu Deus, quem mandou a tempestade foi Deus. Pois é. Então aquele vento forte, quem mandou foi Deus. Olhando por esse lado, foi. Onde é que está a nossa lição? Entenda você que o vento forte pode ser a permissão de Deus para corrigir a nossa rota. Você entende isso aqui, irmão? Cajadada de Jeová uma hora dessa. Vai lá, vou dizer de novo para você gravar ou anotar. O vento contrário, nessa ocasião, foi permitido por Deus para que corrigisse a rota. Se aquele barco seguisse numa navegação tranquila, quem sabe nunca mais ouviríamos falar de Jonas. Se aquele mar ou barco seguisse sem nenhum contratempo, Jonas não voltaria, diria, aqui está bom, Deus me quer lá, mas eu quero ficar aqui, Deus me quer lá, mas eu quero aqui, olha que coisa estranha. Repito, se aquele vento não existisse, imagino que o Jonas nem voltaria. Então entenda isso aqui, numa visão espiritual, isso aqui é para aluno avançado, hein? Há certos ventos fortes que vêm para corrigir a nossa rota, irmão. Que vêm para corrigir nossa rota. Deus não quer que você mude de rota. A rota é essa aqui, o caminho da retidão, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Esse aqui é o caminho e não devemos nos desviar nem para lá e nem para cá. Se necessário for, se assim o Senhor desejar, Ele pode enviar circunstâncias como essas. Perceba que até a tempestade, Deus pode nos tirar e nos dar lições. Entenda isso, até na tempestade tirar lições. Você crê nisso, irmão? Foi tão fraquinho, que falou de tempestade, ninguém quer nem saber, né? Tempestade é uma fase difícil, um momento difícil, um momento de, sabe, um momento que não está legal. Pois eu digo que até na tempestade, Deus pode nos dar lições. Eu não estou falando sobre provação, a gente não defende muito essa ideologia. Tem igrejas que falam muito sobre provação, a gente não defende muito essa ideologia não. A nossa fé é um pouquinho diferente sobre esse assunto. Mas eu repito, que até na tempestade, nós podemos tirar lições, irmão, até da tempestade. E o barco estava solavancado para cá, para lá, para cá, para lá. Se você for observar a Bíblia, a coisa foi tão séria. Olha o verso 5. O começo do verso 5 diz, então, leia com o pastor, então, o que aconteceu? Temeram, quem temeu, irmão? Os marinheiros. E clamavam, cada um ao seu Deus, para aqui. Quem é que teve medo, irmão? Não foi nem a tripulação, não foi nem os passageiros. Quem foi que teve medo? Os marinheiros. É para acabar. Se os marinheiros estão com medo, é porque o negócio era sério. E eles tentaram, com o entendimento que eles tinham sobre mar. Você sabe que quem é pescador ou foi pescador, sabe que algumas coisas fazem parte da profissão, fazem parte do ofício, o risco, o solavanco, aquele negócio de ir para cá e para lá, a tontura, isso tudo faz parte. Mas aquele dia foi diferente. Os próprios marinheiros tiveram medo. Estava diferente. Quem mandou aquele vento, irmão? O vento não parava não, irmão. Tempestade não parava não. Chegou um momento, a Bíblia mesmo diz, chegou um momento que eles chegaram a pensar de tirar as coisas de dentro do barco, para o barco ficar mais leve. A Bíblia diz que eles pegaram as suas propriedades e jogaram para fora do barco, para o alto mar, numa ideia de se salvar, numa ideia do barco ficar mais leve e poderem vencer
o vento forte, jogaram no mar e não resolveu. Quem mandava aquele vento, irmãos? Não tem nada que pare. Até a hora que perceberam que tinha um culpado que estava dormindo. Oh, irmão, eu leio esse texto. Olha, se fosse nos dias de hoje, eu acho que a gente linchava esse menino. Como assim? Nós estamos quase morrendo em alto mar. Já fizemos aqui o possível e o impossível. Já jogamos riquezas no mar para deixar o barco mais leve. E tu está dormindo. Estava dormindo, irmão. Você pode observar no verso 5, diz a Bíblia que o Jonas estava no porão e dormia um profundo sono. É para acabar. Está tão fora da rota. Estava dormindo. Alguém no suador para salvar a própria pele. E Jonas fazendo o que, irmão? Dormindo. Tem gente que está fora da caixinha, não é possível. Se fosse falar em família, é a mulher que às vezes está economizando ali as moedinhas e vai ver o dito cujo tá pondo rodão no carro. Está fora da caixinha. Acho que ele não entendeu. Entende o que eu estou dizendo ou não? Economizando de um lado e do outro lado ele resolveu pôr um aro 17 no carro. Roda de trator. Ô, dito cujo, está fora da caixinha. Ou o inverso, a mesma coisa. O marido tentando economizar para equilibrar as finanças, cartão não vamos usar mais, e tá lá e tal e tal. Daqui a pouco vem a dita cuja é a mulher dele, com 6 bolsas de shopping. E uma das bolsas tem um jacaré de boca aberta, assim, você já fica até com medo. Jesus, lá o preço é mais sargate. Entende o que eu estou dizendo ou não? Está fora da caixinha. Ou até no templo, irmão. Quem sabe o pregador está lá fazendo as tripas o coração, como se diz no ditado, querendo levar as pessoas a Deus, querendo levar a pessoa a orar, clamar, falar com o Senhor, e vai ver tem alguém bem assim. Olha, irmão, eu confesso que no início da minha fé, agora eu converti um pouquinho mais. No início da minha fé, dava vontade de jogar o microfone daqui de cima. Você entendeu? Não? À vontade. Jogar o microfone daqui de cima e mirar sem errar. Está fora da caixinha, puxa. Entende o que eu estou dizendo ou não? Todos tentando chegar a Deus e clamando sua ajuda. E alguém assim, irmão, indiferente. É o recado de Jonas. Será que ele está fora da rota? Boa noite. Será que ele estava fora da rota? E muito. Como que alguém pode dormir enquanto o outro está quase morrendo, irmão? Como que isso pode acontecer? Essa indiferença não pode haver entre nós. Já vi casos, hoje não é culto da família, mas eu estou esbarrando em alguns assuntos sobre isso. Já vi casos do marido pedir, sabe assim, às vezes até chorando, mulher, vamos tentar outra vez, vamos e tal, e, sabe, ou o inverso, a mesma coisa, minha mulher, vamos tentar outra vez. Indiferença. Parece que está falando com a parede. Entende o que eu estou falando? Parece que está falando com as paredes. Já não sente mais a dor do próximo. Já não sente a dor alheia. Eu digo, saímos da rota. Se nós não sentimos mais a dor alheia, se nós conseguimos colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que alguém pode ser ajudado por nós, a gente está mal com Deus. Entende o que eu digo, sim ou não? A gente está mal com Deus. Temos que fazer o que, irmão? Corrigir a rota. E às vezes, esses ventos aí vêm para que a gente se conserte. Fecha a Bíblia ali adiante, poderia ler mais, mas você já entendeu a lição. Por algum mistério, diz a Bíblia então que o Jonas foi levado para fora do barco e a tempestade passou. Diz a Bíblia que Deus falou com um grande peixe, e esse grande peixe engoliu Jonas, e hospedou Jonas 3 dias inteiros. E diz a Bíblia que o Senhor falou com o peixe outra vez, e o peixe devolveu Jonas. Sabe em qual direção?
naquela que ele deveria ter estado desde o começo. Até o peixe foi um evangelista. Até o peixe foi mais de Deus do que o homem. Jesus. Aí é para terminar a lição. No capítulo 3 de Jonas, apenas pegue nota, o Senhor volta a dizer a Jonas o que ele disse no capítulo 1, sugerindo Jonas, quero que você vá a Nínive. Aí aqui, irmão, é para a gente terminar o dia muito alegre. Por que será que Deus insistiu em Jonas, irmão? Será que não tinha Daniel, Paulo, Sebastião, Sodré, Henrique? Entende, não? Será que ele era o único homem sobre a face da terra? Não! Deus tem seus mistérios. Mas eu quero que você veja isso aqui com um olhar de encanto. Glória a Deus que o Senhor não desistiu de Jonas. Abençoa seu vizinho aí e diga, Deus não desistiu de você, irmão. Oh, glória, glória a Deus. Irmão, imagine, se pegássemos Deus num dia assim, mau, e dissesse, quem pisar na bola comigo, vai. Acabou-se para mim. Eu te pergunto, irmão, quem poderia estar aqui hoje? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Jesus pegou a pedra, estava escrevendo ali no chão, na verdade na areia, e os demais querendo jogar pedra na mulher pega em adultério, lembra do caso? E as pessoas dizendo, e vamos lá, a lei diz que é para poder apedrejá-la, e tu o que dizes? Jesus escreveu calmamente na terra, como se não fosse nada com ele. Daqui a pouco ele então disse, quem não tem pecados, pode ser o primeiro. Pode ser o primeiro a jogar pedra nela. Um olhou para o outro, pensou, eu não sou tão certinho assim. O outro pensou, só o fato de eu querer tacar pedra nela, eu também não estou bem, não estou amando ela como a mim mesmo. E pensou, todo mundo se foi, exceto Jesus. Em outras palavras, Jesus teria direito de tacar pedra nela. Tacou? Tacou. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante, irmãos. Vamos lá, algumas lições de hoje. Tome cuidado para não sair da rota. Tem casos, como o caso de Jonas, que o Senhor insistiu nele. O Senhor insistiu nele. É você, Jonas, que eu quero. E direcionou ele novamente para a rota correta. Esperemos que o Senhor não desista de nenhum de nós. Mas não seja você um fanfarrão de ficar saindo da rota. Você entende ou não? Sim ou não? Seja você aquele preocupado, Senhor, eu como cristão, eu quero obedecer sua palavra. Eu como servo do Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. A preocupação do cristão não é só sobreviver. A preocupação do cristão é obedecer o ensino de Cristo. Essa é a nossa preocupação. E quando os nossos olhos fecharem, eternamente estaremos com Ele. Quem compreende, aplauda Jesus bem forte, 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 e diga amém, Jesus. O Senhor não desistiu de você e graças a Deus não desistiu de mim também. Se numa primeira pisada de bola, irmão, o Senhor já tivesse nos fulminado, olha, não teria culto hoje não. E olha lá se teria pastor. Alguém passaria por aqui, ué. Acabou-se tudo. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas qual é a palavra de ordem? Qual é a palavra de ordem? Tome cuidado para não sair da rota. Amém, gente?